Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema respiratório. No vídeo anterior, nós fizemos uma breve revisão anátomo-histológica do sistema respiratório e nós iniciamos a nossa conversa sobre o comportamento dos gases, a pressão dos gases. Bom, já que a gente estava falando sobre gases, vamos continuar. Qual que é a composição do ar alveolar? Acreditem, a composição do ar alveolar é diferente do ar atmosférico. Ué, que estranho. Pois é, já vou explicar para vocês por quê. Porque a cada ciclo respiratório, e por ciclo respiratório entendam uma inspiração e uma expiração completas, a cada ciclo respiratório apenas parte desse ar é substituído. A gente não teria como substituir esse ar todo de uma vez. Por quê? Para isso, eu precisaria eliminar 100% do ar contido dentro do trato respiratório. E isso não é possível porque nós provocaríamos o colabamento desse trato respiratório. Então, esse ar ele vai sendo renovado aos pouquinhos. Então, um outro detalhe que vai fazer com que a composição do ar atmosférico seja diferente do ar alveolar é que nós estamos tendo essas trocas de gases. Então, a cada ciclo, o oxigênio vai ser constantemente absorvido, alterando então a concentração dele. O gás carbônico vai ser constantemente difundido do sangue para os alvéolos, então para o ar alveolar, aumentando a concentração do gás carbônico no ar alveolar, e o ar atmosférico vai sendo umidificado. Então, a gente vai observar que existem algumas diferenças nas concentrações dos gases, em especial aí do gás carbônico e do oxigênio. Então, se nós observarmos aqui, no ar atmosférico, nós temos uma concentração de 0,3, uma pressão de 0,3 milímetros de mercúrio de gás carbônico, muito inferior do que os 40 milímetros de mercúrio que a gente tem no ar alveolar. Por quê? Porque o tempo todo o gás carbônico está passando do sangue para dentro do alvéolo. Só que, como eu falei para vocês, a renovação desse ar alveolar, ela é um pouco mais lenta. A gente não renova 100% esse ar alveolar a cada ciclo respiratório. Então, o que vai chegar mesmo até o exterior, que vai ser exalado, o ar expirado, vai ter apenas 27% milímetros de mercúrio. Da mesma forma, o oxigênio. Então, o oxigênio, o ar atmosférico tem 159 milímetros de mercúrio. Dentro do nosso ar alveolar só tem 104, porque o oxigênio está passando de dentro do alvéolo para a corrente sanguínea. E aí a gente acaba expirando 120 milímetros de oxigênio, tá? De pressão de oxigênio. Então, para vocês verem como tem essa diferença. Mas por que eu expiro mais oxigênio do que tem dentro do ar alveolar? Justamente porque uma parte desse oxigênio está lá naquela zona condutora, ele nem chegou ao ar alveolar, tá? Então, é por isso que a gente tem essas diferenças de concentrações. Bom, pessoal, e aí eu falei para vocês que a composição do ar alveolar é diferente da composição do ar atmosférico. Um dos motivos também se deve à renovação, à velocidade de renovação do ar alveolar. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai discutir em mais detalhes esses volumes pulmonares, né, as capacidades pulmonares, mas a nossa capacidade residual funcional é de 2 litros e 300 ml. Isso vai variar de acordo com a espécie. Mas a gente só renova 350 ml de ar fresco a cada ciclo respiratório, né? A cada somatório aí de inspiração e expiração. Então, imaginem o seguinte cenário. Vocês inalaram uma determinada partícula
E essa partícula preencheu, então, os alvéolos de vocês. Bom, estamos aqui com as partículas representadas por bolinhas vermelhas. No meu primeiro ciclo respiratório, algumas dessas bolinhas vermelhas foram eliminadas, foram enviadas para o ar atmosférico. Muitas permanecem. No segundo ciclo respiratório, a gente tem mais algumas por aqui. E assim por diante, a cada ciclo respiratório vão diminuindo essas bolinhas que a gente inalou, essas partículas. Até que na nossa 16ª respiração, nosso 16º ciclo respiratório, a gente ainda tem algumas partículas aqui. Então, esse ar ele não é substituído 100% a cada respiração, a cada ciclo respiratório. Bom, em situações normais, a gente tem então, numa ventilação alveolar normal, o ar será removido em torno aí de 17 segundos. Porém, se essa ventilação estiver comprometida, se a gente tiver, por exemplo, com a velocidade de ventilação reduzida pela metade, a renovação desse ar, a remoção desse ar vai demorar cerca de 34 segundos, tá? Então, a gente tem um gráfico mostrando aqui qual que é a ventilação alveolar normal. Se eu tiver, essa ventilação demorando um pouco mais, se eu tiver com metade da ventilação, melhor dizendo, a velocidade, dessa renovação alveolar vai dobrar. Isso por quê, Isso vai interferir na pressão de oxigênio e de dióxido de carbono nos alvéolos. Lembrando que a pressão, ela está relacionada aí com a concentração desses gases. Então, a pressão do oxigênio, ela está relacionada com a velocidade de absorção pelo sangue, a velocidade com que o sangue vai conseguir absorver esse oxigênio, e a velocidade que esse novo oxigênio está entrando nos pulmões pela ventilação. A gente tem também, relação similar acontecendo com o dióxido de carbono. A pressão, a concentração dele está relacionada com a velocidade pelo qual ele é excretado do sangue para o ar alveolar e também com a velocidade da ventilação. Nesse caso, ele é inversamente proporcional à ventilação. Quanto mais rápida for a ventilação, menor a concentração que a gente vai ter de dióxido de carbono. E o inverso também é verdadeiro, Quanto mais lenta tiver a ventilação, mais ele vai acumular, então maior a concentração eu vou ter de dióxido de carbono no organismo. Pessoal, olha que interessante. A gente tem uma região que é chamada de espaço morto. Quem que é o espaço morto? Espaço morto é aquela região que a gente não tem troca de gases, Então, a gente não tem troca de gases na traqueia, a gente não tem troca de gases nos grandes brônquios, a gente não tem troca de gases na cavidade nasal. Então, a gente chama isso de espaço morto, no sentido fisiológico, porque não tem troca de gases ali. Bom, então, observem o comportamento das concentrações ou pressões de oxigênio e dióxido de carbono nessas regiões. No espaço morto, tem uma alta concentração, uma alta pressão de oxigênio, em torno aí de 150 milímetros de mercúrio. No ar alveolar, eu tô tendo aquelas trocas, E então, chega no ar alveolar, eu chego a uma concentração de oxigênio perto aí de 104. E o inverso acontece com o gás carbônico, o dióxido de carbono. Eu tenho uma baixa concentração, em torno de 0,3%, no ar atmosférico, que é o ar que eu vou ter aqui no espaço morto, que vai adentrar o espaço morto. E aí, à medida em que ele chega ao ar alveolar, vai acontecendo um aumento por conta da quantidade de dióxido de carbono que a gente está excretando. Então, eu vou ter aí cerca de 40% ou 40 milímetros de mercúrio, melhor dizendo, de dióxido de carbono.
essa diferença de concentração dos gases também está relacionado com outros fatores, né? Na verdade, a gente já viu esses fatores, mas agora a gente vai agregar, né? Nós vamos agrupar, melhor dizendo, todos eles. Então vamos lá, quais são os fatores aí que vão interferir na velocidade de difusão desses gases através da membrana respiratória e, consequentemente, alterar as concentrações deles lá no ar alveolar? A espessura da membrana respiratória. Então, por exemplo, é uma membrana muito delgada, ela tem lá, né, uma espessura aí de 0,6 micrômetros, ela é muito pequenininha, porém, ela pode estar espessada. Quando isso? Quando esse paciente está apresentando alguma alteração, como por exemplo edema pulmonar. Essa membrana vai ficar espessada, então a velocidade de difusão desses gases vai diminuir e a gente vai observar o que como resposta disso? Uma alteração nas pressões de cada gás que nós vimos até agora. A área da membrana respiratória também vai interferir. O coeficiente de difusão desse gás, né? Então, existem coeficientes que vão proporcionar maior velocidade de difusão, como por exemplo o dióxido de carbono, ele vai ter uma velocidade de difusão maior do que o oxigênio. E ainda, claro, a gente viu bastante sobre isso, a diferença de pressão desses gases nos dois lados da membrana. Bom, agora eu vou falar em porcentagem, tá? Eu peço perdão, eu devo ter deixado escapar algumas porcentagens antes, mas até então eu estava falando em pressão em milímetros de mercúrio, tá? Agora, para ficar mais fácil da gente enxergar, qual que é a porcentagem que eu tenho, né, de oxigênio no ar inspirado e no ar expirado? Olha, no ar que eu inspiro, existe mais ou menos 21% de oxigênio. No ar que eu expiro, existem apenas 14%. O dióxido de carbono, 0,3% no ar que a gente inspira, 5,6% no ar que a gente expira. Isso também tem relação com essa velocidade de difusão desses gases lá na membrana respiratória. Bom, e essa velocidade eu mencionei para vocês que ela tinha também uma relação com o coeficiente de solubilidade dos gases. Então, o coeficiente de solubilidade do oxigênio, ele é de 0,03. E o coeficiente do dióxido de carbono é 0,57. De onde sai esse coeficiente? Esse coeficiente ele é dependente do peso molecular desses gases. E aí, o coeficiente de difusão do gás carbônico, ele é 20 vezes maior do que o oxigênio. O gás carbônico ele é muito mais solúvel do que o oxigênio, então ele consegue se difundir 20 vezes mais rápido que o oxigênio. E uma vez então que o oxigênio foi absorvido, ele vai chegar ao sangue e ele vai ser transportado como? Principalmente ligado à hemoglobina. Cerca de 97% desse oxigênio será transportado ligado à hemoglobina. Só recordando que cada molécula de hemoglobina pode aí transportar 4 moléculas de oxigênio. E o dióxido de carbono, que está lá no sangue, ele é transportado de 3 formas. Ele pode ser transportado dissolvido no plasma, cerca de 10% desse oxigênio, na forma de bicarbonato, então lembrando do tamponamento do sangue pelo bicarbonato, né, cerca de 70%, e ainda ligado também à hemoglobina, 20% desse dióxido de carbono pode ser transportado assim. Lembrando o monóxido de carbono, aquele que é eliminado pelos escapamentos dos veículos, então, ele tem capacidade de se combinar com a hemoglobina. Nesse caso, né, ele se combina aí da mesma forma que o oxigênio, só que ele não tem aquela capacidade de desprendimento rápido, né, que o oxigênio tem. Então, nesse caso, o paciente, dependendo da quantidade de monóxido que foi inalado, ele pode vir à morte. Por quê? Porque o tempo de renovação
dessas moléculas, né, que se ligaram ao monóxido de carbono é lento. E aí, o transporte de oxigênio vai ficar seriamente comprometido, porque esse paciente não vai ter aí hemoglobina disponível a curto prazo para transportar esse oxigênio. Já fizemos, então, a revisão anatomo-histológica e já entendemos como funciona a biofísica dos gases respiratórios. Vamos entrar agora nas capacidades, nos volumes e capacidades pulmonares. Então, muita atenção nessa hora. O que são os volumes pulmonares? Nós temos 4 volumes pulmonares de importância, que são, quando somados esses volumes, eu tenho o volume máximo que os pulmões podem expandir. Isso vai ser diferente para cada espécie, mas para algumas espécies a gente já tem esses volumes determinados. O primeiro deles é o volume corrente. O volume corrente é a quantidade de ar que você inspira ou expira em cada respiração normal, sem forçar, tá? Então, normalmente, um homem adulto respira aí tem um volume corrente de cerca de 500 ml, meio litro de ar. Um cavalo tem um volume corrente que vai variar entre 4, 5, 6 litros de ar. Então, ele consegue inspirar e expirar esse mesmo volume, 4 a 6 litros de ar. Na vaca, esse volume vai girar em torno de 3,5 litros. E no cão, se for um cão de grande porte, a gente pode considerar 300 ml e um cão de pequeno porte, 100 ml. Então, é a quantidade normal que você inspira e expira, né? A gente parte do princípio que inspira-se e expira-se o mesmo volume de ar durante um ciclo respiratório. Bom, a gente tem o volume de reserva inspiratória. O que é isso? Então, quando você acabou de respirar o volume corrente, se você fizer um esforço, você consegue inspirar um volume maior. Esse esforço, né, esse volume de inspiração, essa inspiração forçada, a gente chama de volume de reserva inspiratória. Então, fez a inspiração normal, agora força um pouco mais. Vocês conseguem preencher um pouco mais o pulmão. No cavalo, para vocês terem uma ideia, isso vai variar, esses valores vão variar de 10 a 12 litros. E claro, né, no humano, a gente tem um volume inspiratório de reserva de 3 litros. A gente tem mais um volume, que é o volume de reserva expiratório. Quem que é o volume de reserva expiratório? Então, quando você inspirou e expirou, fez um ciclo respiratório, você consegue, se você forçar, né? Isso eu tenho dito você, todos os animais, tá? A gente vai expandir essa informação. A gente consegue expirar um pouco mais, forçando a expiração. Então, esse volume, após a inspiração normal, né? Esse volume que é forçado a mais para ser expirado, a gente chama de volume de reserva expiratório, tá? Então, é aquela expiração forçada, aquele ar extra que você ou que os animais conseguem expelir. No caso do homem, a gente tem esse volume aí de 1 litro e 100 ml. Bom, e a gente tem o volume residual. Quem que é o volume residual? Volume residual é aquele volume de ar que fica nos pulmões mesmo após ter sido realizada a expiração forçada. Porque, quero lembrar vocês de que eu preciso de um volume residual, porque esse volume vai manter aí os alvéolos, né? Vai preencher a estrutura do sistema respiratório, vai impedir aí o colabamento, tá? No homem é cerca de 1 litro e 200. Bom, então, esse volume residual, a gente pode dizer que ele é estrutural, ele ajuda a manter a estrutura
do sistema respiratório. Diferente desses volumes, que eles são volumes funcionais, né? Eles estão aí sendo movimentados, eles entram e saem do trato respiratório, tá? Diferente desse volume que é estrutural. Agora temos novas informações. Quais são elas? As capacidades pulmonares. Então, nós teremos 4 capacidades pulmonares. Inicialmente, a gente tem a capacidade inspiratória. Quem é a capacidade inspiratória? A capacidade inspiratória é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. Então, aquele volume que eu consigo inspirar normalmente e mais aquele volume que eu consigo forçar a inspiração. Isso a gente chama de capacidade inspiratória. No homem, ela gira em torno de 3,5 litros. A gente tem a capacidade residual funcional. O que é a capacidade residual funcional? Ela é o volume de reserva expiratória, aquele volume que você consegue forçar para expirar, mais o volume residual, que é aquela quantidade de ar que permanece nos pulmões depois que você concluiu a expiração, tá? Então, a gente chama essa capacidade respiratória de capacidade residual funcional. A gente tem a capacidade vital. Capacidade vital nada mais é do que o volume de reserva inspiratória, que é aquele volume que você consegue forçar para inspirar, mais o volume corrente, que é o volume que a gente inspira e expira normalmente a cada ciclo, mais ainda o volume de reserva expiratória. Então, o somatório desses volumes a gente chama de capacidade vital. No homem é cerca aí de 4,6 litros, no cavalo pode chegar a 30 litros. Então, só recordando, é o somatório da reserva inspiratória mais volume corrente mais reserva expiratória. A gente tem a capacidade pulmonar, que é o que? O somatório disso tudo. Então, é o volume máximo que os pulmões conseguem expandir quando fazem aí o maior esforço. Nos homens chega em torno de 5 litros e 800 e no cavalo pode chegar até a 42 litros. Então, é a nossa capacidade vital mais o volume residual, né? O somatório de todos os nossos volumes. Volume corrente, mais volume de reserva inspiratório, mais volume de reserva expiratório, mais volume residual. Eu esqueci de mencionar para vocês, mas a capacidade residual funcional é de 2 litros e 300 ml. Então, vamos ver agora. A nossa capacidade inspiratória, qual que é a formulinha dela? Volume corrente mais volume de reserva inspiratório. Nossa capacidade residual funcional, ela é o somatório do volume de reserva expiratório mais volume residual. Nossa capacidade vital é o volume de reserva inspiratório mais volume corrente mais volume de reserva expiratório. E, para finalizar, nossa capacidade pulmonar total, que é o máximo volume que os pulmões conseguem expandir, são a capacidade vital, que é o volume de reserva expiratório mais volume corrente e mais o volume residual. Bom, pessoal, vamos ver agora graficamente como que ficam esses volumes e capacidades que nós estudamos. Então, o volume corrente, que é o volume de ar inspirado durante um ciclo respiratório, ele está aqui, ó, pessoal. Vamos considerar que essa é a capacidade total do nosso pulmão, tá? E que essa é a nossa capacidade inspiratória. Então, esses 500 ml do nosso volume corrente, né? Eu estou utilizando aí como base os valores humanos. Esses 500 ml, eles estão representados aqui. Bom,
Se eu conseguir inspirar um pouquinho mais do que o volume corrente, eu estarei inspirando o volume de reserva inspiratória. Aqui a gente consegue ver uma relação legal. Se o volume corrente inspirado for um pouquinho maior, ele vai diminuir o volume de reserva inspiratória. E o inverso também é verdadeiro, tá? Então, lembrando que o volume de reserva inspiratória é essa capacidade aqui. Se eu fizer um esforço após ter inspirado o volume corrente, esse volume inspirado, esse volume através da inspiração forçada, é o volume de reserva inspiratória, gira em torno de 3 litros para os humanos. A gente tem o volume de reserva expiratória, que é aquele volume que, após ter expirado o volume corrente, a gente consegue forçar e expirar um pouquinho mais. Para os humanos, esse volume é de aproximadamente 1 litro e 100 ml de ar. Então, vejam aqui, tá? O volume corrente, quanto mais eu tiver utilizado o volume corrente, menor vai ser o meu volume de reserva expiratória. O inverso também é verdadeiro. Foi utilizado um pequeno volume corrente, o volume de reserva expiratório é maior. Por fim, a gente tem o volume residual, que é aquele ar que não pode ser expulso do pulmão. Por quê? Porque ele é estrutural, ele precisa manter a estrutura do trato respiratório, tá? Ele precisa permanecer dentro desses alvéolos para quê? Para poder impedir aí o colabamento desses alvéolos. E as nossas capacidades? A capacidade pulmonar total é o somatório total de todos os nossos volumes. Então, é o somatório do volume de reserva inspiratória, mais o volume corrente, mais o volume de reserva expiratória, mais o volume residual. Isso tudo junto é a nossa capacidade pulmonar total. A nossa capacidade vital são os nossos volumes sem o volume residual, tá? Então, são os nossos volumes funcionais, que no caso humano chega aí em torno de 4 litros e 600 ml. Então, é o somatório do volume corrente, mais o volume de reserva inspiratória, mais o volume de reserva expiratória. A nossa capacidade inspiratória é esse somatório aqui. É então o somatório do volume de reserva inspiratória mais o nosso volume corrente, ou seja, aquilo que a gente consegue inspirar, tá? E aquilo que costuma permanecer no nosso pulmão, a gente chama de capacidade residual funcional, que é o volume de reserva expiratória mais o volume de reserva residual. Então, a capacidade residual funcional, que no humano gira em torno de 2 litros e 300 ml de ar, é aquilo que normalmente fica dentro dos nossos pulmões. Se eu fizer uma expiração forçada, vai sobrar apenas o volume residual, tá? Mas normalmente, em situações normais, a gente não fica fazendo uma respiração forçada, tá? Então, agora, nós vamos revisar todos os volumes e capacidades pulmonares juntos, graficamente, para a gente fixar de vez. Quem que é o volume corrente? É o volume inspirado e expirado a cada ciclo respiratório. Bom, existe também o volume inspiratório de reserva, que é aquele volume que, depois que eu inspirei a minha capacidade, ou a capacidade, né, do indivíduo habitual, se fizer um esforço, consegue inspirar um volume maior. Esses dois juntos, o volume corrente com o volume de reserva inspiratório, vão compor a capacidade inspiratória. A gente tem um outro volume, que é o volume de reserva
volume expiratório de reserva. Quem que é ele? É aquele volume que, depois que foi expirado o volume corrente, se fizer um esforcinho, o indivíduo consegue expirar um volume a mais, maior. Bom, juntos o volume de inspiração reserva, né? O volume inspiratório de reserva, perdão, mais o volume corrente, mais o volume expiratório de reserva, juntos eles compõem a capacidade vital. A gente tem um outro volume que é o volume residual. Quem é o volume residual? É aquele ar estrutural que fica dentro dos pulmões, mesmo após ter feito aí a expiração forçada, tá? Porque esse volume ele é estrutural, ele tem que impedir, né? Ele fica para que não haja o colabamento desses alvéolos. Se eu somar, né, juntos o volume expiratório de reserva mais o volume residual, a gente tem a capacidade funcional residual, que normalmente é o que acaba ficando dentro dos pulmões após a inspiração. Bom, se eu somar todos esses volumes, o volume inspiratório de reserva, mais o volume corrente, mais o volume expiratório de reserva, mais o volume residual, nós temos a capacidade pulmonar total. A gente também pode calcular, observando esse gráfico, de mais duas formas. Somando-se a capacidade inspiratória com a capacidade funcional residual. A gente também vai obter a capacidade pulmonar total. E ainda somando-se a capacidade vital, né, que é volume de reserva inspiratório, corrente expiratório, mais o volume residual. A gente também obtém capacidade pulmonar total. Então, vai ter duas formas para a gente calcular. Bom, pessoal, agora que nós vimos todos os volumes e capacidades pulmonares, vamos ver a ventilação alveolar. Bom, continuamente, né, a ventilação pulmonar, ela fica renovando aí o ar nas trocas gasosas dos pulmões, fica renovando o ar presente nos alvéolos. E essa proximidade que ela tem com a circulação sanguínea, então, é o que vai permitir essas trocas. Onde que isso está acontecendo? Lá naquela região fisiológica de respiração, tá? Então, nos alvéolos, nos sacos alveolares, nos dutos alveolares e nos bronquíolos respiratórios, que era a região respiratória propriamente dita. A gente tinha uma zona condutora e uma zona respiratória. Bom, a velocidade, então, na qual essa renovação do ar está acontecendo, a gente chama de ventilação alveolar. Então, isso é a ventilação alveolar. Bom, a gente tem uma estrutura que interfere na ventilação alveolar, que é o espaço morto. O que é espaço morto? Espaço morto, como eu já mencionei para vocês, é aquela parte do ar que a pessoa respira que fica na zona condutora. Então, ali a gente não tem troca gasosa. Onde que fica, então, o espaço morto? No nariz, na faringe e na traqueia. A gente não tem trocas gasosas ali. Bom, ele é chamado de morto, né? Porque como ali eu não tenho trocas gasosas, ele não é útil do ponto de vista fisiológico. Quando a gente vai expirar, o espaço morto é o primeiro ar a ser expirado, antes do ar que está presente nos alvéolos, por uma questão anatômica, né? Como ele está lá na boca, na faringe, na traqueia, ele é o primeiro que vai sair. E em seguida, a gente expira o ar que está nos alvéolos. Então, do ponto de vista fisiológico, embora ele seja necessário, ele é um pouco desvantajoso, né, na hora da gente remover os gases expiratórios do pulmão, porque como tem esse volume do espaço morto, uma parte do volume lá que está presente no pulmão não vai ser eliminado. Num adulto humano, esse espaço gira em torno de 150 ml, ou 0,15 litros. E a gente tem um outro tipo de espaço morto, que é o espaço morto fisiológico.
que corresponde à área do pulmão que não vai eliminar gás carbônico. Se eu estiver falando de um indivíduo normal, um indivíduo sadio, o espaço morto dele é única e exclusivamente aquela região, o ar, né, ocupado naquela região da zona condutora. Então, ele é o mesmo, o espaço morto anatômico e o espaço morto fisiológico em condições normais será o mesmo. Mas, se o indivíduo estiver apresentando alguma doença pulmonar, o espaço morto fisiológico ele vai ser muito maior. Por quê? Né? Porque a gente tem aí uma desigualdade de fluxo sanguíneo e de ventilação dentro do pulmão. Então, a gente vai ter áreas, é possível que nós tenhamos áreas que não estejam realizando troca gasosa. Nesses casos, o espaço morto fisiológico vai ser maior do que o espaço morto anatômico. Agora nós temos então um outro conceito que é a intensidade da ventilação alveolar e a gente vai conseguir calcular esse conceito. A ventilação alveolar por minuto é o volume total de ar fresco que entra nos alvéolos a cada minuto, tá? E como que ele é calculado? Ele é calculado multiplicando a frequência respiratória. O que é a frequência respiratória? É o número de movimentos respiratórios por minuto, ou nós podemos também dizer número de ciclos respiratórios por minuto. Eu vou multiplicar, então, pela diferença do volume corrente e do espaço morto. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Nesse exemplo, a gente tem um indivíduo com volume corrente de 500 ml, espaço morto de 150 ml e uma frequência ventilatória de 12 ciclos por minuto, substituindo na fórmula, né? Então, intensidade da ventilação alveolar por minuto é igual frequência ventilatória vezes a diferença entre o volume corrente e o espaço morto. Então, substituindo na fórmula, vai ficar frequência respiratória de 12, que multiplica a diferença de 500 menos 150, que é 350. 350 vezes 12, 4.200 ml por minuto, ou 4 litros e 200 ml por minuto. Estão vendo como é fácil? E a gente tem também o volume minuto, não é a mesma coisa, tá? O volume minuto é a quantidade total de ar fresco que se movimenta pelas vias aéreas a cada minuto. O volume de ventilação alveolar por minuto era o volume que chegava até os alvéolos a cada minuto. Bom, o volume minuto ele é mais simples, então é simplesmente a multiplicação do volume corrente vezes a frequência ventilatória. Então, considerando aquele mesmo indivíduo que tem um volume corrente de meio litro ou 500 ml, uma frequência ventilatória de 12 ciclos, eu vou multiplicar esses 500 ml pelos 12 ciclos por minuto que esse indivíduo apresenta. Então, o volume minuto dele será de 6 litros de ar por minuto. Se eu considerar que esse indivíduo tem apenas 3 ciclos ventilatórios por minuto, ele vai ter um volume minuto de 1,5 litro. Se eu considerar que esse indivíduo tem 40 ciclos de frequência ventilatória por minuto, ele terá 20 litros por minuto de volume minuto. Isso mantendo-se constante o volume corrente de 500 ml. E lembrando que essa movimentação toda acontece em 1 minuto. Agora que nós vimos, então, os volumes, as capacidades respiratórias, vamos ver como funciona a ventilação pulmonar, né? Então, a gente tem que lembrar que o pulmão ele é uma estrutura elástica, né? E ele pode colapsar aí como se fosse um balão, né? A gente pode imaginar uma bexiga, né? Então, essa bexiga se expande e ela se esvazia, expelindo aí todo o ar que está dentro dela. O pulmão ele funciona da mesma forma, como se ele fosse um balão, uma bexiga.
E aí, quando ele vai se esvaziar, ele expele todo o ar pela traqueia, uma vez que ele não tem força para se manter inflado, tá? Bom, um outro detalhe que a gente tem que lembrar que vai auxiliar na ventilação pulmonar é que é como se ele estivesse flutuando dentro da cavidade torácica. Existe uma pequena camada aqui, né, de líquido que vai lubrificar a movimentação dele, impedindo aí, né, que ele roce na cavidade torácica, mas é como se ele estivesse flutuando aqui dentro. E quais são as pressões envolvidas na ventilação pulmonar? A primeira pressão que a gente tem é a pressão pleural. O que vai fazer a pressão pleural? O que é a pressão pleural? Então, entre os dois folhetos de pleura, a gente tem a pleura parietal, que está revestindo internamente a caixa torácica, e a gente tem a pleura visceral, que reveste externamente os pulmões. Entre as duas tem uma pequena quantidade de líquido. Esse líquido ele exerce uma pressão, né? Ele exerce uma leve sucção entre essas duas pleuras. Então a gente pode dizer que eu tenho nesse local, né, na pleura, ou melhor, no espaço entre as pleuras, a gente tem uma pressão levemente negativa. Durante a inspiração, a gente tem um aumento da caixa torácica. Esse aumento da caixa torácica faz com que exerce uma força, então faz com que essa pressão fique ainda mais negativa. Qual que é o resultado disso? O ar entra nos pulmões, tá? Então, durante a inspiração, a pressão pleural fica ainda mais negativa. Ela já era negativa, vai ficar um pouquinho mais. A gente tem também a pressão pulmonar ou a pressão alveolar. Bom, essa pressão alveolar, ela é o quê? Ela é a pressão dentro dos alvéolos. Então, quando a gente tem um influxo de ar para dentro dos alvéolos, a pressão lá cai um pouquinho, né? E cai um pouco abaixo da pressão atmosférica e ela fica então levemente negativa. A pressão transpulmonar é a diferença, ou pressão pulmonar é a diferença entre as duas, entre a pressão alveolar e a pressão pleural, tá? Perdão, eu mencionei pulmonar aqui, mas ela é somente alveolar. A pressão pleural pode ser chamada de intrapleural e a transpulmonar pode ser chamada de pulmonar também. Bom, descrevendo um pouco melhor a pressão pulmonar, então, ela é a pressão aí, é a pressão existente entre os pulmões e as vias aéreas, e nós vimos que é a diferença entre a pressão pleural e a pressão alveolar. Para a gente ter uma ideia de valores, quando acontece a inspiração, a pressão pulmonar ou transpulmonar, ela fica negativa, cerca de menos 3 milímetros de mercúrio. Por quê? Porque eu tenho uma rápida dilatação da caixa torácica. E na expiração, ela fica levemente positiva, cerca de 3 milímetros de mercúrio positivos, porque o tórax diminui de tamanho e comprime a caixa torácica, ajudando a expulsar aí esse ar. A pressão intrapleural, ou simplesmente pleural, né, que nós vimos, que é aquela pressão que existe entre as duas pleuras, né, então entre o espaço do tórax e dos pulmões, ela é sempre negativa. Então, normalmente, essa pressão que já está negativa, ela cai um pouco mais durante a inspiração, então ela chega a menos 10 milímetros de mercúrio, e na expiração, ela chega a 2 milímetros de mercúrio. Se, porventura, ocorrer uma condição chamada de pneumotórax, o que vai acontecer? Entra ar nesse espaço aqui, no espaço intrapleural, e aí impede a formação dessa pressão negativa. Então, vai, consequentemente, impedir a expansão desses pulmões, levando à asfixia.
Aqui está, então, a condição do pneumotórax que eu acabei de mencionar para vocês, como que vai funcionar. Então, olha só, esse paciente sofreu alguma ferida torácica, né, ou algum outro tipo de lesão que levou à formação de um pneumotórax. Então, nessa ferida torácica, por exemplo, houve entrada de ar dentro da cavidade torácica. Por conta disso, esse ar, ele está causando várias alterações. A primeira delas é que ele impede, então, a formação, né, da pressão negativa que a gente precisa aqui dentro para que ocorra a respiração. Desse lado, ao lado direito, a gente observa, então, um pulmão em condições normais. Nesse pulmão, observem que o espaço entre as pleuras, ele é bem pequeno, bem delgado, então, continua ocorrendo a pressão negativa aqui dentro. Esse pulmão, ele vai inflar normalmente. Diferente desse pulmão, né, que não tem mais a pressão negativa atuando, e ainda assim a presença do ar na cavidade abdominal vai impedir de forma mecânica a expansão dele. Então, vejamos agora qual que é a relação que eu tenho entre todas essas pressões. Vamos lá. Aqui nós temos representado o que acontece na inspiração. E ao lado nós temos a representação do que ocorre na expiração. Então, se a gente pegar o volume de ar dentro do trato respiratório, na inspiração esse volume aumenta até atingir seu máximo e na expiração ele diminui até atingir seu mínimo. A pressão alveolar é uma pressão pequena que durante a inspiração se torna negativa e durante a expiração se torna levemente positiva. São variações discretas. A pressão pleural, ou intrapleural, o que acontece, né, entre as duas pleuras, ela é uma pressão negativa que durante a inspiração fica mais negativa ainda. E aí, durante a expiração, seu valor sobe, mas ainda permanece negativo. Observem que agora a gente está falando de valores abaixo de zero. E a pressão pulmonar ou transpulmonar é a diferença dessas duas aqui, tá? Então, esse espaço que nós chamamos de pressão pulmonar ou transpulmonar. E para a gente encerrar por hoje, nós vamos ver a complacência pulmonar. O que é a complacência pulmonar? Complacência é uma medida de volume que nós já vimos lá no sistema circulatório, principalmente em relação aos grandes vasos sanguíneos. É a capacidade, então, de um órgão que é oco de aumentar o seu volume, aumentar a sua capacidade e retornar ao seu estado original. Tá? Então, a gente tem complacência pulmonar e a gente tem uma complacência também na parede torácica. Então, qual seria a definição de complacência? É a medida de resistência de um órgão oco ao recuo de suas dimensões originais, tá? Com a remoção dessa força que provocou a sua compressão ou a sua distensão, ele volta então para o seu tamanho original. Bom, isso é aplicado então nos vasos sanguíneos, no coração, como nós já vimos anteriormente. Bom, e essa complacência nos pulmões, ela está relacionada tanto com as variações de volume do pulmão, quanto as variações de pressão. Porque vocês lembram que uma é dependente da outra? Então, olha aqui. Se eu tiver uma redução da pressão pleural, quanto mais negativa fica a pressão pleural, eu tenho inspiração. Por quê? Porque a caixa torácica se expande, só recordando, isso exerce uma pressão negativa e facilita a entrada de ar nos pulmões. Então, durante a inspiração, a pressão pleural fica mais negativa. Isso faz com que o volume pulmonar aumente. O inverso também é verdadeiro. Durante a expiração,
essa pressão pleural, ela fica menos negativa, ela não chega a ficar positiva, mas ela aumenta, ela sobe. À medida que a pressão pleural sobe, o volume do pulmão diminui. Por quê? Porque nesse momento está acontecendo a expiração. Então, é isso que a gente está dizendo aqui, tá? Que a variação do volume, ela tá ligada com a variação transpulmonar, né? Aqui a gente deu um exemplo da pressão pleural, mas a gente pode transpor aí para a pressão transpulmonar. E a partir daí, então, a gente pode criar esse gráfico, esse diagrama mostrando essa relação de pressão e volume pulmonar. Quanto mais negativa tiver a pressão pulmonar, maior o volume que ele vai conseguir acomodar de ar, e quanto menos negativa, menor o volume que ele vai conseguir acumular de ar. Quanto mais alta, mais positiva. Bom, ela é determinada, então, pelas forças elásticas do pulmão. A gente tem uma força elástica no pulmão propriamente dito, né? Porque eu tenho aí fibras colágenas, fibras de elastina no tecido pulmonar. E a gente também tem a força elástica exercida lá pela tensão superficial que a gente tem no líquido que reveste internamente as paredes dos alvéolos, que é o líquido surfactante, que a gente vai abordar mais adiante. Bom, pessoal, por hoje é só. A gente continua fisiologia do sistema respiratório na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.